Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Quebrando o paradigma de que apenas os 4 grandes clubes do estado do Rio de Janeiro marcavam presença nas principais divisões do Brasil, explodiu no cenário nacional o carismático Duque de Caxias Futebol Clube. Contando com um significativo apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, essa equipe, em um curto espaço de tempo, saiu das últimas divisões estaduais para figurar na briga por uma vaga na elite do futebol nacional. Foram ao todo 3 temporadas consecutivas disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, o que fez muitos colocarem o gigante tricolor da Baixada como uma espécie de quinta potência do futebol carioca. Entretanto, de uma hora para outra, da mesma forma que surgiu, o Duque de Caxias simplesmente sumiu dos holofotes, tanto que hoje pouco ou quase nada se fala sobre esse time a nível nacional. Para tentar explicar essa situação, o Gol de Canela traz hoje um vídeo especial que conta com detalhes o sucesso e o sumiço meteórico do Duque de Caxias. Confere só! Derivado do Tamoio Futebol Clube, um extinto time carioca que tinha sua sede no distrito Duque Caxiense de Xerém, o Duque de Caxias Futebol Clube surgiu oficialmente no dia 8 de março de 2005. Já usando sua chamativa combinação de cores, laranja, azul e branco, estreou em competições profissionais ainda em 2005, quando disputou a Copa Rio. Mas foi no ano seguinte que a equipe ingressou de vez na pirâmide do futebol estadual. Na oportunidade, o gigante tricolor da Baixada, de maneira invicta, venceu um torneio seletivo promovido pela Federação Carioca e com isso pôde participar da 2ª Divisão Carioca de 2006, competição que na época passava por um considerável processo de expansão. Diante de outros 33 adversários, um interessante 5º lugar na classificação geral representou um satisfatório e promissor começo. Já em 2007, contando com um forte apoio financeiro oriundo da Prefeitura de Duque de Caxias, através do prefeito Washington Reis, e também com uma interessante parceria com Eurico Miranda, que passou a ceder por empréstimo jogadores ligados ao Vasco da Gama, o Duque de Caxias deu um salto gigantesco de patamar. No primeiro semestre, ficou entre os 6 melhores da Copa Rio, um resultado sem grande expressão, mas que no futuro rendeu uma grata surpresa. Logo depois, ao longo do 2º semestre de 2007, aproveitando que a Federação Carioca estava ampliando o número de participantes na elite, conseguiu um 5º lugar na segundona, o que foi suficiente para garantir um histórico acesso para a 1ª Divisão do Rio de Janeiro. Dessa forma, o Duque de Caxias, antes mesmo de completar 3 anos de existência, passou a figurar na maior competição de clubes do estado, algo que chamou muito a atenção da imprensa na época. Afinal, todos queriam saber de onde vinha o sucesso desse jovem projeto. Já com o reformado estádio Romário de Souza Faria à disposição, o Duque de Caxias começou a temporada de 2008 de maneira, de certa forma, decepcionante. No Carioca, que era a princípio a principal competição do ano, o time fez uma campanha bem irregular. No geral, entre altos e baixos, terminou a competição em 12º lugar. Já na Copa Rio, uma eliminação na 4ª fase frustrou os planos de conseguir uma vaga em uma competição nacional. Porém, quando a temporada parecia encerrada para o Duque de Caxias, uma notícia mudou para sempre a trajetória da equipe. Como a Cabofriense, que havia sido vice-campeã da Copa Rio de 2007, desistiu de participar da Série C do Campeonato Brasileiro de 2008, e como Bangu, Nova Iguaçu e Olaria, 3º, 4º e 5º colocado respectivamente, também recusaram a possibilidade, a vaga na competição nacional caiu no colo do gigante tricolor da Baixada. Uma situação no mínimo inusitada, mas que realmente foi histórica para o clube. Com um elenco remontado às pressas, a equipe carioca entrou na Série C de 2018, longe de ser colocada entre as favoritas. Tanto que muitos até imaginavam que sua participação na competição seria basicamente uma figuração. Porém, o time, no final das contas, surpreendeu e muito. Colocado na primeira fase em um grupo que tinha América Mineiro, Paulista de Jundiaí e Serra do Espírito Santo, conseguiu uma incrível classificação para a próxima fase no saldo de gols. Foram apenas 2 gols a mais que o favorito paulista.
Na sequência, passou pelo América Mineiro na segunda fase e despachou o Guaratinguetá na terceira. Assim, ficou entre os 8 melhores da Série C. E para coroar ainda mais a já impressionante campanha, no octagonal final, o Duque de Caxias, beneficiado com uma improvável combinação de resultados na última rodada, tomou o 4º lugar do Águia de Marabá e se garantiu na Série B, a segunda divisão do futebol brasileiro. Esse foi, sem dúvidas, um dos acessos mais improváveis nos últimos anos aqui no Brasil. Mesmo com muitos criticando a aproximação com o Vasco da Gama, o que até rendeu um apelido de Vasco B, o Duque de Caxias fez entre 2009 e 2010 temporadas relativamente medianas. Apesar de uma quase queda para a segunda divisão estadual em 2010, na Série B do Brasileirão a história foi diferente. Em sua primeira participação, um 8º lugar deixou o time à frente de adversários como Ponte Preta, Bahia e Paraná. Já no ano seguinte, uma 11ª colocação garantiu uma permanência na divisão, de certa forma tranquila. Nas duas ocasiões, por conta da pequena capacidade do estádio Romário de Souza Faria, o Duque de Caxias teve que jogar longe de casa. Como a CBF exige uma capacidade de 10 mil torcedores nos jogos da segunda divisão, o time precisou rodar por vários estádios do Rio de Janeiro, e isso prejudicou ainda mais a já baixa média de torcida da equipe. Para se ter uma ideia, é do Duque de Caxias até hoje o menor público pagante de um jogo da Série B. Em novembro de 2009, em um confronto contra a Ponte Preta vencido por 4-1, apenas 5 pessoas pagaram o ingresso. Bom, depois desses 2 anos medianos, o Duque de Caxias viveu mais um bom momento em 2013, quando venceu a Copa Rio, competição que deu ao clube a possibilidade de disputar a Copa do Brasil de 2014. Mas, no geral, nos últimos anos, os resultados ficaram bem abaixo do esperado, principalmente por problemas extracampo, que infelizmente acabaram influenciando nos resultados. Com a saída de Washington Reis do comando da Prefeitura de Duque de Caxias, o time perdeu os altos incentivos vindos do município. Assim, passou a sobreviver basicamente com o dinheiro de alguns investidores e de alguns poucos patrocinadores, o que é difícil, levando em consideração os altos gastos para manter um clube em grandes competições. O fim da era Eurico Miranda no Vasco, alguns anos antes, também foi prejudicial, já que afastou a relação entre os dois clubes. Na elite carioca, o Duque de Caxias ficou até 2014. Após uma campanha bem ruim naquele ano, foi rebaixado na 16ª posição. Foram somados apenas 9 pontos em 15 jogos. Desde então, o clube nunca mais voltou a disputar a principal divisão estadual. Já no Brasileirão, em 2011, caiu da Série B para a Série C como último colocado, uma campanha vexatória de 17 pontos em 38 jogos. 3 anos depois, logo após a queda no Carioca, foi a vez de despencar da Série C para a Série D. E, por fim, sua última participação em competições nacionais aconteceu em 2015, quando, após uma eliminação ainda na fase de grupos, ficou na modesta 30ª posição na classificação geral da Série D. E para completar a fase ruim, em 2021, em um dos momentos mais delicados de toda a sua história, o Duque de Caxias conseguiu cair para a 3ª divisão carioca. Com 5 empates e 7 derrotas, a equipe fez a pior campanha daquela segundona e por isso foi obrigado a disputar uma divisão inédita em sua trajetória. Hoje, apesar dos confusos formatos usados pela Federação Carioca para completar as suas divisões, o Duque de Caxias segue lutando para pelo menos voltar à 2ª divisão. Acompanhando de fora, aparentemente ainda não existem expectativas para colocar o clube de volta aos bons tempos de outrora. Uma triste situação para um time que realmente parecia ter um futuro promissor pela frente. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!